Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do workshop da aprendizagem infantil. Eu sou a pedagoga Roberta Esquerdo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a didática. Qual é a melhor didática? O que é isso? Como que eu encontro a melhor metodologia? Como que eu encaixo na minha prática pedagógica? Como que eu faço a diferença com as minhas aulas? Como que eu proporciono aulas diferentes, significativas para os meus alunos? Como que eu argumento a noção espacial? Como que eu falo para o pai a importância de saber a lateralidade da criança, de saber conceitos básicos? Tudo isso nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar arquivos, vou disponibilizar fichas para vocês fazerem com as crianças, então vocês precisam conferir essa aula até o final. Mas, para quem não assistiu a aula de ontem, vamos relembrar um pouquinho. E eu aconselho fortemente que você, antes de iniciar essa segunda aula, caso você não tenha assistido a primeira, pare e vai lá assistir a primeira, porque é uma continuidade, certo? Mas só para lembrar aqui a nossa cabecinha, o que nós tivemos na nossa aula de ontem? Ontem nós falamos bastante sobre entender a criança, observar a criança, analisar como que acontece essa aprendizagem. E como que acontece essa aprendizagem? Através de maior vocabulário, através de conceitos básicos, noção espacial, em cima e embaixo, lateralidade. Ontem eu falei a importância disso. Hoje nós vamos descobrir como que a gente chega, como que a gente analisa essa questão aí, essa noção espacial, essa lateralidade, como que eu falo isso para os pais, como que eu me posiciono como professora, certo? Então, ontem nós entendemos a importância disso, ontem nós vimos como que é importante a criança saber mais e mais palavras, ela questionar, ela argumentar, porque isso vai fazer o quê? Ela criar pontes para a alfabetização. Então, ontem foi basicamente isso. Quem compartilhou nos stories recebeu o arquivo do mapa da empatia, receberam as fichas também dos recursos e hoje, como eu disse, também vai ter algo muito especial para vocês. Mas então, vamos iniciar a nossa aula. Eu vim aqui no quadro para exemplificar bem clarinho, bem facinho, o que é a didática e como que é importante o professor entender, por que é importante ele entender. Então, vamos lá. Vamos pensar que a didática ela é como um triângulo. Uma ponta desse triângulo é o professor. A outra ponta desse triângulo é a metodologia. E para terminar, para encerrar esse triângulo, a outra parte é a criança, é o aluno. Então, o que fica de aprendizado aqui da nossa didática? O professor, ele vai estudar qual é a melhor metodologia para ensinar o conteúdo para o seu aluno, tá? Então, é basicamente isso a didática. O professor, ele que é o responsável pela sala de aula dele, por ter esse entendimento das crianças, dos seus alunos, ele vai entender qual é a melhor metodologia para passar o conteúdo para os seus alunos. Isso é a didática. Agora, qual é a melhor metodologia? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então, agora que nós já vimos o que é a didática, qual é a importância do professor entender essa didática, nós vamos conversar um pouquinho sobre como que acontece a aprendizagem, como que a criança aprende, que é a nossa temática do workshop. Então, a criança ela pode aprender através do visual, ela pode aprender através do auditivo, ela pode aprender através do sinestésico e o professor ele tem que encontrar essas ferramentas e encaixar dentro da sua aula, proporcionar momentos onde as crianças irão explorar, onde as crianças irão visualizar, onde as crianças irão participar para gerar essa aprendizagem. Não existe um método único e específico para alfabetizar, para ensinar as pessoas. Isso não existe. Acontece que existem várias possibilidades dessa aprendizagem chegar até nós.
Se fosse uma só criança, talvez seria mais fácil, porque eu consigo entender como que aquela criança aprende. Ah, então essa criança ela é mais visual, então eu tenho que trazer elementos visuais. Acontece que dentro da sala, quando a gente tem 30 alunos, 5 aprende visual, 5 aprende auditivo, 5 aprende explorando, 5 aprende ensinando. Então a gente precisa proporcionar todos esses tipos de aulas. A gente precisa promover essas aulas de diferentes recursos, diferentes métodos para conseguirmos abordar todas as crianças. E eu acho bem interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que alguma outra criança que não aprende através do visual vai estar perdendo, né? Ah, mas aquela turma ali, ó, 20% dela, só 20% aprende através da audição. O restante é tudo visual. Agora imagina, se eu vou trabalhar auditivo, os que aprendem visual vão perder. Não, gente, não. A aprendizagem é um complemento, certo? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui na aula. Roberta, que existem diversas formas de acontecer a aprendizagem, isso eu já sei. A minha dificuldade é como que eu faço a criança aprender através do visual. Como que eu gero essa aprendizagem da criança que aprende pelo auditivo? Como é que eu faço isso dentro da minha sala de aula? E olha, você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar elementos. Vamos conversar aqui como gerar essa aprendizagem. Começando pelo visual. Montessori, ela fala bastante sobre essa questão de crianças especiais, crianças que possuem necessidades especiais dentro da sala. O material dourado, para quem não sabe, foi criado justamente para crianças especiais. E ela fala uma coisa assim que eu levo para minha vida. Então, se dentro da sua sala de aula você tem crianças que têm dificuldades, né, visuais, o que você vai fazer? Você vai fazer um cartaz grande e um cartaz pequeno para aquelas crianças que não têm dificuldade? Não, o cartaz grande todos irão conseguir aproveitar, conseguir explorar. Então vamos lá. É a mesma questão do que eu falei anteriormente, que a criança que não aprende através do visual, ela vai estar perdendo por você estar agregando a oportunidade do visual? Não, ela vai estar complementando. Então, como que eu faço isso? O visual, você pode proporcionar confecção de cartazes, você pode explorar desenhos, explorar filmes, você pode expor as atividades das crianças, você pode fazer mural. Então, existem vários elementos que vai gerar essa aprendizagem através do visual. As aulas lúdicas, eu não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas no meu Instagram eu compartilho muito essas aulas lúdicas e na maioria delas eu abordo todas esses métodos de aprendizagem visual, auditivo, onde a criança pode explorar, e isso é muito importante, trazer elementos e proporcionar essa aula dinâmica. Mas observando pelo lado visual, esses são alguns métodos que você pode abordar na sua sala de aula: confecção de cartazes, confecção de mural, desenhos, filmes, imagens, isso tudo é como acontece a aprendizagem através do visual. E o auditivo, Roberta, como que eu gero essa aprendizagem no auditivo? Através do diálogo, roda da conversa, musicalização. Eu sou extremamente apaixonada por esse recurso. Todas as minhas aulas eu tento trazer algum elemento musical e pode ser desde a música como instrumentos musicais, sucatas. Então, olha só para vocês verem. Eu utilizo a minha caixa musical, super simples de fazer, era uma caixinha de sapato, eu encapei e aí aqui dentro tem alguns desenhinhos. Então aqui eu trabalho. O que é isso aqui? A criança está visualizando, então eu estou agregando diversos métodos de ensinar. Ó, ela está vendo a borboleta, qual que é essa letrinha? A letrinha B, então nós vamos cantar a música da borboletinha. E aqui eu estou permitindo que ela se expresse, entrando ainda no sinestésico. Por quê? Porque ela pode optar por cantar sozinha, então ela vai estar o quê? Compartilhando o que ela já sabe e ensinando, gerando essa aprendizagem através da explicação. Então esse é um outro campo de aprendizagem, o sinestésico, quando a criança ela consegue ensinar. E criança se comunica muito bem com criança. Vocês já perceberam que quando, vamos supor que tem um jantar, e do nada, nesse jantar, você encontra uma professora. É incrível como que a conexão
acontece automaticamente. Parece que vocês se entendem só pelo olhar. É exatamente assim com as crianças. Criança entende criança. Então, quando uma criança está ensinando, né, tentando explicar algo para outra, além dela estar ensinando, ela está o quê? Absorvendo essa aprendizagem. Então, aqui nós já vimos a questão visual, a questão auditiva e a questão sinestésica, mas também tem a questão tátil. E aqui na caixa musical eu também proporciono isso, né? A criança também está explorando, mas você pode trabalhar com caixa de areia, você pode trabalhar com tinta, você pode trabalhar com massinha de modelar, tudo isso em cima da sua aula, do planejamento que você elaborou para desenvolver a sua aula. Então, esses são os métodos mais utilizados para desenvolver essa aprendizagem. Eu quero que você coloque aqui nos comentários como que você aprende, como que é mais fácil para acontecer a sua aprendizagem. Eu confesso que eu tenho que registrar. Eu tenho que registrar tudo para conseguir aprender. Até para fazer a aula para vocês, ó, tá tudo aqui anotadinho. Eu tenho que registrar, seguir o passo a passo. E você que está aí me assistindo, pode ser que você pense assim: ela só tá falando isso da boca para fora. Eu duvido que ela faça isso nas aulas dela. Então eu vou compartilhar algumas imagens das minhas aulas aqui com vocês, de quando eu lecionava em sala de aula, mostrando que é possível sim fazer isso com as crianças. É do dia para o outro que acontece essa mágica? Não, a constância faz isso ficar cada vez melhor. Então a gente precisa colocar em prática, desenvolver essas aulas, promover essa aprendizagem quando a gente percebe, quando a gente consegue ver que está gerando resultados, o encantamento vem. Aí cada vez mais você quer promover mais aulas significativas. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que assim, o que acontece? Os pais, eles querem resultados. Não interessa se você vai estar de ponta cabeça, se você vai estar fantasiada de palhaço. O que eles querem é resultado. O que eles querem é ver o desenvolvimento dos filhos. Quando você proporciona essas aulas lúdicas, as crianças chegam em casa contando, argumentando para os pais, porque foi algo prazeroso. Quem aí não lembra quando chegava da escola e acontecia alguma gincana do dia do estudante, né? Chegava em casa, nossa, agoniado para poder contar para os pais. E assim com as crianças, é exatamente assim. Ah, Roberta, mas é muito difícil. Ah, Roberta, mas acontece que as crianças não vão se comportar. É uma questão de constância. Todo dia você realiza, introduz um pouquinho de uma rotina diferente e aos poucos vai se adaptando. E uma coisa bem legal que eu quero falar aqui com vocês também é que além desses campos, essas metodologias de ensino, metodologias de aprendizagem, de como a aprendizagem acontece, promover um ambiente diferenciado também é importante para as crianças. Então, uma vez ou outra, o que você pode fazer com essas crianças? Sai da sala de aula, pergunta para a sua direção, obviamente, se você pode fazer aulas em diferentes lugares, né? Leva eles para o pátio da escola, levem eles para o parquinho, se caso a escola tiver. Ah, Roberta, mas vai ser impossível. Eles vão querer ir para os brinquedos, eles vão... Tudo que você combina antes com as crianças dá muito mais certo. Agora, se você chegar lá no parquinho e lá no parquinho você falar para as crianças que hoje não é dia de parque, que hoje é dia de aula, aí, minha querida, pode esquecer, eles não vão entender essas regras. Você precisa fazer os combinados antes com as crianças. Não, Roberta, na minha escola não tem lugares diferentes. Então, proporciona o lugar diferente dentro da sua aula. Como assim, Roberta? Separa as carteiras em duplas, em grupos. Agora nós já estamos conseguindo voltar mais essa questão devido ao Covid, né? Mas aos poucos vai fazendo isso, vai formando duplas, vai formando grupos, forma fileiras, forma grupos, faz sorteio, proporciona essa sala de aula, esse ambiente escolar mais lúdico, mais diferente do que aquele cabeça, né, olhando na cabeça da frente, assim. Quem não queria, quem não gostava quando o professor mudava? Às vezes a gente tem até recordações desses momentos. Então, por que não gerar esses momentos para os nossos alunos? Isso faz toda a diferença. Trazer materiais, trazer recursos para a nossa sala de aula, trazer um tapete, trazer um bichinho de pelúcia, trazer almofadas. Eu fiz um projeto, uma aula incrível com almofadas. Eu vou compartilhar a foto aqui para vocês.
foi uma das minhas atividades preferidas, as crianças amaram. E eu acredito não, eu sei porque eu lecionei para o meu filho nessa aula, assim, e ele lembra dessa aula até hoje. Então a aprendizagem aconteceu, uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem lúdica, uma aprendizagem que realmente foi interessante. E ontem na aula, né, eu falei exatamente isso, sobre ser algo significativo para a criança. Gerar aprendizagem é criar pontes. A criança, ela precisa entender, ela precisa gostar, ela precisa ter interesse. Quando a gente gera uma aula lúdica, uma aula em um espaço diferente, é automático, a criança vai ter mais interesse, vai ser mais participativa e vai gerar mais essa aprendizagem. Podem apostar, viu? Mas além de tudo isso, a gente precisa entender como que está a noção espacial dessa criança, como que está a lateralidade, porque analisando, lembra que eu falei ontem também sobre esses conceitos básicos? A gente precisa analisar para entender o que eu preciso desenvolver mais com essa criança, o que eu preciso trabalhar mais. Além do conteúdo programático, eu preciso agregar atividades para complementar. Então, se a criança está com dificuldade de noção espacial, vamos lá, vamos brincar de encaixe, vamos brincar de colocar um dentro do outro. Se a criança está com dificuldade na percepção visual, vamos fazer atividades de luz e sombra, né? Então, existem elementos ali para trabalhar essas questões, mas a gente precisa entender qual é o nível que essa criança está. E eu vou compartilhar com vocês um arquivo, só uma ficha, só umazinha ficha da noção espacial, e vocês, a tarefa de vocês é fazer isso com alguma criança, para vocês verem como que é gostoso, como que é legal aplicar isso daqui. Roberta, mas eu tenho 30 alunos, como que eu aplico, como que eu vou desenvolver essa ficha, como que eu vou analisar cada criança? Muito simples. Crie o hábito de ter um ajudante do dia. O ajudante do dia, você vai fazer essas atividades. É um dia especial para ele. Então a turma vai entender que naquele dia, a vez de realizar a atividade é dele. Então dá sim para você trabalhar individualmente com cada criança, criando a rotina do ajudante do dia. Eu particularmente amo e aconselho muito vocês a fazerem. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês essa ficha, tá? Olha só como que ela é. Tem algumas ordens, algumas instruções que você vai pedir para a criança. Então, o primeiro passo é você disponibilizar uma caixa e você tem que ter noção, você tem que ter a certeza que tem todos os lápis das cores que você vai pedir aqui. Então, se você tiver uma caixa pessoal, para esse registro, para essa atividade, é interessante você proporcionar para a criança a sua caixa de lápis. Por quê? Nós vamos disponibilizar a caixa de lápis e uma folha sulfite. E nós vamos começar dando ordens para as crianças, tá bom? Então, faça um traço preto bem no meio desta folha. Então, aqui nós já estamos trabalhando o quê? A cor e a questão do meio, né? A metade. Segundo registro, desenhe em um dos lados do traço preto um círculo vermelho e grande. O que nós já estamos trabalhando aqui? Entendimento, né? A ordem, além de tudo isso. A ordem, nós vamos entender o conceito da criança de grande e pequeno, da metade do risco. Terceiro comando, fora deste círculo, faça 7 riscos azuis. Quarto comando, dentro do círculo, faça um coração amarelo. Quinto comando, do outro lado do traço preto, ou seja, agora a criança vai ter que ter entendimento, ó, que agora é do outro lado. Antes tudo era do mesmo, agora é do outro lado. Do outro lado do traço preto, poderia fazer uma casa grande e uma casa pequena. Então aqui nós já estamos trabalhando também uma quantidade e noção espacial do tamanho. Continuando. Sexto, acima da casa grande, desenhe um sol alaranjado. Sétimo, embaixo da casa, faça uma grama verde. Oitavo, perto da casa pequena, desenhe uma cerca marrom. Nono, e longe da casa pequena, você poderia fazer uma árvore. Então, esses são os comandos para essa atividade. Vocês viram que é super rapidinha.
vou mostrar um registro que eu tenho aqui para vocês verem se essa criança tinha ou não noção espacial. Olha só, então ela fez o risco preto aqui bem no meio da folha, ó, círculo grande vermelho com o coração amarelo dentro. Os risquinhos, eu achei incrível essa distribuição porque a criança fez como se fosse um raio de sol, mas não tem, né? Às vezes não tem nenhuma ordem, às vezes as crianças vão fazer 7 risquinhos, a questão é que seja fora do grande círculo. Aqui do outro lado, ó, uma casa grande, uma casa pequena, o sol alaranjado em cima da casa, né? A cerquinha marrom, a grama embaixo, a árvore pequena perto da casa pequena, não, a árvore, ela não tem tamanho aqui na árvore. Então, olha só como que essa criança, ela está prontinha nessa questão de noção espacial, tá? Então, essa vai ser a tarefa de vocês. Vocês vão compartilhar isso daqui nos stories. Não precisa expor a criança, não precisa expor o nome da criança, não precisa expor fotografia da criança. Eu quero que vocês tirem foto da atividade e compartilhem nos stories que você fez esse teste e vocês vão ver como que é incrível. Mas não adianta eu estar falando aqui e vocês só ouvirem, vocês precisam colocar em prática para entender o que eu estou falando. Quando vocês colocam isso aqui, quando vocês veem a criança desenvolvendo as dificuldades ou as certezas que ela tem sobre os seus comandos, é algo incrível, incrível. Então, essa ficha vai estar disponível aqui no Drive, aqui embaixo, e vocês vão fazer. Para quem compartilhar nos stories, eu vou estar enviando o meu artigo sobre a música na educação infantil, a importância da música na educação infantil. Então, fez a atividade, tira, posta, me marca e aí você receberá esse artigo publicado em revista científica sobre a música na prática pedagógica. Roberta, eu estou apaixonada, mas eu não tenho nem noção de como que eu posso promover essas aulas dentro da minha sala de aula, dentro da minha realidade. Eu não tenho essa criatividade, eu não tenho esse tempo de pensar e elaborar essas aulas. Calma, eu falei que aqui era o local certo. Para quem ainda não sabe, eu desenvolvi um novo curso, o Alfa Beta. Ele é todo destinado à alfabetização, promovendo todas essas aulas, visual, auditiva, exploratória, enfim. E as inscrições estarão abertas a partir da quarta-feira à noite para quem se pré-inscrever no link e a partir de quinta-feira para a internet. Então, se você tem interesse em adquirir esse curso diferente do workshop, ele terá certificado, ele é um curso pago, porque realmente é algo que vai ter muita coisa, muito material, muita dedicação, muito compromisso. E para quem estiver interessado em saber tudo em primeira mão, o link da pré-inscrição está aqui na descrição do vídeo, mas nós vamos deixar isso mais para falarmos na aula de amanhã. Então, o que a gente vai falar na aula de amanhã? Para você que tem curiosidade em saber como é que funcionam as minhas aulas, como que eu desenvolvo as minhas aulas, amanhã será o dia onde eu virei aqui compartilhar com vocês uma aula. Vou mostrar como que eu faço realmente uma aula, como que eu trabalho todas essas áreas dentro da minha sala de aula. E você vai perceber que eu vou dar exemplos tanto para o berçário, quanto para a alfabetização, enfim. Então, amanhã a nossa aula, última aula do nosso workshop, será a nossa prática realmente. Como proporcionar todas essas ferramentas dentro da minha sala de aula. Se você acha que essa aula foi útil para você, se você acha que essa aula pode agregar ainda mais na vida de outros professores, mande um convite para ela, fala para ela se inscrever e vir participar do nosso workshop, que amanhã a nossa aula vai ser incrível e você e a sua melhor amiga não podem perder. Então coloca aqui nos comentários o que você achou, o que você quer que eu trabalhe amanhã na nossa aula, que eu vou me dedicar muito para responder todas vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!